Olá, saudações a todos. A gente está conversando sobre desvirtuamentos da abstinência e agora a gente vai conversar sobre a abstinência leviana. É uma das formas de desvirtuamento da abstinência. Existem várias outras, né, dissimulada, seccionada, inadequada, né, fracionada, diabólica e por aí vai. Agora a gente vai conversar sobre a leviana. Bom, quando eu falei sobre abstinência diabólica, existe um vídeo, e eu recomendo que assista, o vídeo sobre abstinência diabólica. O dia é afastar, e bolos é bolia, né? Então é uma vontade afastada do objetivo. Então o diabólico é o abstêmio que aparentemente está fazendo de tudo para ficar em abstinência, mas não fica em abstinência por longos períodos, né? Então a gente tem vários exemplos, o abstêmico que tem 15, 20, 30 internamentos, que frequenta os grupos, mas recai, que troca de padrinhos direto, porque os padrinhos não funcionam, como se os padrinhos tivessem alguma responsabilidade sobre a abstinência de outros, né? Mas essas formas de abstinência diabólica, né, existem várias delas, e dentro dessas abstinências existe uma abstinência que seria uma classificação, uma subclassificação da abstinência diabólica, que é a abstinência leviana. Bom, a abstinência leviana, que é o tema desse vídeo de hoje, ela é uma usurpação da abstinência para saciar seus próprios desejos, e desejos distorcidos, né? Vamos exemplificar isso. Então, a abstinência leviana, ela tem vários exemplos. Então, por exemplo, o abstêmio deseja ir passear num parque, tá? Mas ele usava drogas ou álcool naquele parque e não diz para ninguém. Então ele vai até aquele parque para passear. Veja, ele está praticando atos inidôneos, ele está usurpando da abstinência dele para frequentar locais onde antes ele usava drogas ou álcool. Ele está violando uma técnica básica, que é a técnica do evite pessoas, hábitos e lugares da ativa, através da abstinência, né? Ele está usando a abstinência como uma forma de autotestagem, de autossuficiência, de autossabotagem. Então ele utiliza dessa abstinência para saciar outros desejos. Na verdade, ele queria ir naquele local para encontrar determinada pessoa, ele queria ir naquele local para ter determinado tipo de relacionamento. Então ele utiliza, ele diz, eu preciso caminhar no parque, e aí ele vai lá e utiliza a abstinência, utiliza a técnica, por exemplo, da educação física, ou de uma técnica de realizar atividade física, para deturpar o que ele realmente deseja, que não era passear num parque, não era realizar atividade física, mas sim se relacionar com pessoas que estavam lá. Bom, existem vários exemplos semelhantes, né? A pessoa frequenta grupos anônimos para arranjar namorada ou namorado, ou ela frequenta grupos anônimos para ampliar a sua rede social, né? Para ter mais amigos e tal, só que ela não tem amigos abstêmios, ela se relaciona com pessoas que estão nos grupos anônimos com pouquíssimo tempo de abstinência. Então, quer dizer, na verdade, ela não está procurando abstinência ou técnicas e colhendo as informações que são prestadas, mas ela está deturpando isso tudo para saciar seus próprios desejos, dizendo que está fazendo de tudo para ficar em abstinência. Então, nesse sentido que ela diabolia, né, que ela se afasta do objetivo, mas ela não apenas se afasta, ela se afasta do objetivo ainda querendo saciar seus desejos, seus próprios desejos. Veja que isso é uma abstinência leviana, né? Existem muitos atos de leviandade que são praticados. Esses atos levianos, atos de leviandade que são praticados, eles causam uma sensação nos familiares, né, uma grande sensação de impotência. Eles não conseguem entender por que o tratamento não dá certo, por que as técnicas não dão certo, né?
não dão certas porque elas estão sendo deturpadas. O abstêmio está manipulando todo esse processo de abstinência para saciar próprios desejos. Então nós temos aqui o caso de abstêmios que se relacionam durante os internamentos, durante o processo de recuperação. Veja, inclusive a máxima, né, dos grupos anônimos é que você evite de tomar decisões muito abruptas no início do processo de abstinência. Então você tem que evitar a tomada de decisões muito importantes e de forma abrupta, elas têm que ser meticulosamente tomadas. Então mudança de emprego, rompimento de relacionamento, novo relacionamento, isso tudo tem que ser administrado com muita parcimônia, com muita cautela, para evitar maiores transtornos, né? Para evitar agravar aquele fundo do poço do lado da adicção. Então esses atos são muito graves. Eu já vi processos de recaída de abstêmios com 15 anos de abstinência, com quase 15 anos de abstinência, e que, embora todo mundo, os padrinhos, os familiares e os amigos, tenham lhe aconselhado a não ter determinado relacionamento, ele acabou tendo um relacionamento que, alguns meses depois, houve um rompimento desse relacionamento e houve, inclusive, infelizmente, a morte do abstêmio. Tá? Ele acabou, nesse caso, ceifando a própria vida devido aos transtornos gerados por um relacionamento que lhe foi sugerido que não realizasse, não se aprofundasse. Então, quer dizer, ele utilizou, nesse caso específico, ele utilizou de uma forma, de uma técnica do apadrinhamento para manipular a pessoa e ter um relacionamento com ela, né? Então foi um ato, foi uma abstinência leviana, uma pessoa que tinha muitos anos de abstinência, ela deturpou, ela usurpou desse período dela de abstinência para saciar um desejo dela e que acabou gerando um enorme transtorno na vida dela e com um resultado drástico, fatal, horrível, tá? Então a abstinência leviana ela não ocorre apenas no início do processo de abstinência. Ela também ocorre lá na frente, durante o processo de abstinência, com 10, 15, 20 anos de abstinência, a pessoa pode praticar atos de leviandade, tá? Então era essa a ideia que eu queria passar sobre a abstinência leviana. É uma abstinência muito perigosa, tá? Na verdade, a impressão que eu tenho é que o abstêmio leviano, na verdade, é a mesma pessoa que estava lá na adicção, só que sem usar drogas ou álcool, tá? Então a impressão que eu tenho é que todos aqueles defeitos de caráter que se avolumaram durante o processo de adicção agora voltam na abstinência, só que, né, sem o uso de drogas ou álcool, tá? Então aquele abstêmio lá, aquele adicto lá de trás volta a se manifestar, mas sem o uso de drogas ou álcool. Então essa é a gravidade dessa abstinência leviana, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo.